A equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, espera que a aprovação do projeto de lei antifacção diminua, né, o desgaste político causado pelo secretário de Segurança Pública afastado Guilherme Derrite. Auxiliares de Tarcísio acreditam que a lei com penas mais rígidas pode reverter a crise gerada pela tramitação do texto na Câmara dos Deputados. A pressão sobre o secretário aumentou por causa das 4 versões apresentadas do PL, todas rejeitadas pelo governo, oposição, Polícia Federal e também membros do Poder Público por fragilidades técnicas. Vamos ver uma arte aqui agora para mostrar para vocês alguns dos pontos principais dessa lei. Coloca na tela isso aí. Alex, olha lá, temos ali principais pontos do projeto de lei antifacção. Temos ali modalidades de crimes para organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas que... Estão ali as opções embaixo ali, ó. O que pode acontecer? Utilizarem violência ou grave ameaça para exercer domínio ou influência sobre territórios, façam uso de armas de fogo, explosivos ou agentes biológicos, dificultem em algum nível a livre circulação de pessoas e serviços, imponham controle social sobre atividades econômicas, promovam ataques contra instituições financeiras e prisionais, sabotem meios de transporte e serviços públicos essenciais, né? O que a gente está falando ali? Energia, hospitais, escolas, aeroportos, bancos de dados. Olha, destinação de bens apreendidos em operações ao FUNAPOL, que é o Fundo de Aparelhamento e como é que está escrito ali? Operacionalização das atividades fim da Polícia Federal e também aumento de pena para crimes cometidos com uso de drones. Estão ali alguns pontos, né? Voltar para Brasília, Lulandim, esse projeto ficou meio empacado, né, no caminho e ainda tem muitos detalhes para deixar a proposta ainda mais travada, né? Quer dizer, ele está andando, ele dá um passo para frente e 2 para trás, é isso que está acontecendo, né? Todo mundo ainda quer articular esse texto, né, André? O relator, deputado Guilherme Derrite, já apresentou 4 versões de relatório. Há uma expectativa de que amanhã ele apresente mais uma, ou seja, a 5ª versão desse parecer, mas a gente tem muita articulação caminhando, inclusive, pelo adiamento, pedindo o adiamento dessa votação, que até o momento continua na pauta da Câmara dos Deputados, do plenário, para amanhã, dia 18, como item único, ou seja, a intenção do presidente da Câmara, Hugo Mota, é que o plenário amanhã se debruce somente sobre este tema e que realmente vote esse texto que foi apresentado pelo governo Lula, entregue então nas mãos de Guilherme Derrite, que deixou o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para reassumir o mandato de deputado federal e relatar então esse projeto de lei. Mas a gente tem, inclusive eu falei algumas discordâncias, né? A gente tem uma apuração da repórter Lara Alves, que acompanha tudo de Congresso Nacional, que é o seguinte: o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, vem defendendo publicamente o adiamento dessa votação, mas há uma divergência, há uma defesa, inclusive em linha oposta, dentro do próprio governo. Há alas na base governista que não defendem esse adiamento, que querem que esse assunto realmente seja colocado à prova no plenário da Câmara no dia de amanhã, como quer Hugo Mota. Mas essa defesa de Lindbergh Farias, inclusive, foi feita de forma pública. Ele pediu o adiamento da votação e a troca do relator, ou seja, a saída de Guilherme Derrite, que, de acordo com Lindbergh, perdeu as condições de seguir na relatoria do chamado PL antifacção. Lindbergh afirmou que o relatório de Derrite, até mesmo essa última versão apresentada, acumula erros conceituais, vícios constitucionais, insegurança jurídica, impacto financeiro severo e que não há conciliação possível
sensível ao texto. A única solução, de acordo com o líder do PT, que é uma solução responsável, é adiar a votação e trocar imediatamente o relator com um nome de consenso e retomando um texto técnico que foi apresentado pelo governo Lula. Já a oposição, ela não quer a troca de relator, mas ela também fala ali no adiamento dessa votação. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, até defendeu esse adiamento com base, inclusive, no pedido feito por governadores de direita a Hugo Mota na semana passada. Um grupo esteve em Brasília e pediu que o presidente da Câmara deixe esse assunto para ser analisado pelo plenário ali no início de dezembro, para que haja um tempo de articulação maior, de colocar no texto trechos mais consensuados. Então houve esse pedido e Sóstenes então diz que um adiamento até seria aceitável, mas ele fala que se esse texto for colocado para votação amanhã no plenário da Câmara dos Deputados, que vai sim ser votado. O líder do PL ainda deve se reunir com Guilherme Derrite na noite de hoje para articular mudanças que interessam à oposição, também com o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem tem financiado esse projeto ali no plenário. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com essa discussão toda sendo colocada à prova por Hugo Mota. Pois é, e olha, o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, confirmou que o projeto de lei antifacção, chamado por ele de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, deve ser votado mesmo nesta terça-feira. Ele confirmou a votação pelas redes sociais, mesmo sem haver consenso entre a base governista e também parlamentares da oposição. Tá aí o tweet de Hugo Mota PB, olha lá. Segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inserir na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. É a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento ao crime organizado. O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas. Também cria e integra os bancos nacional e estaduais também de dados sobre organizações criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer. Tá aí, são as palavras escritas pelo deputado Hugo Mota em sua rede social para falar sobre o Marco Legal do Crime Organizado. E quem está ao vivo com a gente para ajudar a gente a entender todos esses pontos é o especialista em segurança pública, Jorge Tassi. Muito boa noite, Tassi. Muito obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Estou à disposição. Amém. Ô Tassi, quais são, na sua avaliação, os principais pontos de fragilidade nas versões anteriores do texto que levaram à rejeição por parte tanto da Polícia Federal, do Ministério Público? Os problemas eles existiam desde o projeto de lei encaminhado pelo governo, tá? Então, os problemas eles são sistêmicos, eles estão mudando ao longo do tempo. A lei ela melhorou bastante desde o primeiro projeto até agora. Existia uma grande inconstitucionalidade com relação à mitigação da operacionalidade da Polícia Federal, que estava constante do projeto de lei das alterações do substitutivo original que foi apresentado, mas ao longo desse processo isso foi se aprimorando, isso foi melhorando, e agora o projeto de lei está bem razoável. Ele tem algumas inconsistências que precisam ser trabalhadas, mas é importante que se diga, né? Nós estamos falando de uma norma que visa tutelar uma relação histórica dos últimos 25, 30 anos do Brasil, né? Porque o governo federal, os governos estaduais, eles perderam a mão com o crime organizado lá no início da década de 90. Então, desde lá, nós estamos, o Estado, empurrando com a barriga, literalmente, essa demanda, né, de construir um conjunto normativo. Vieram exatamente com a Lei das Organizações Criminosas, que foi realmente bastante importante, mas ainda assim convivendo com algumas carências normativas. E aí nós chegamos a esse suposto Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, um crime organizado específico, ultraviolento no Brasil, e aí nós temos uma grande inconsistência, que é exatamente como foi circunscrita essa prática desse crime.
né? Um crime que está orientado, está muito bem conceituado, na verdade, na própria lei. Então nós temos um artigo que cita o que é esse crime de forma específica, né? Mas ele acaba se perdendo porque essa norma ela foi concebida de uma forma distinta do padrão do direito penal brasileiro, principalmente no aspecto de direito penal, nas alterações normativas relativas aos tipos penais incriminadores, ou seja, o que eu vou acusar, né? O camarada que trabalha, que vive no crime organizado ultraviolento no Brasil. Então aí você tem algumas inconsistências que são bastante importantes e que realmente eu acho que deveriam ser objeto de discussão técnica, e algumas delas, no meu ponto de vista, elas são inconstitucionais. No meu ponto de vista, elas vão acabar gerando uma trava no Supremo Tribunal Federal para ser discutida exatamente esses aspectos. Olá, Jorge, boa noite. E um dos pontos que a gente ainda vê nessa discussão é a tentativa da oposição de ainda emplacar ali aquele trecho que equipara facções criminosas a organizações terroristas. Se essa parte, se esse artigo realmente entrar nesse texto e for aprovado pelo Congresso Nacional, quais efeitos práticos a gente pode ver na aplicação da lei quando houver, no caso, quando for tratado, quando facções criminosas forem consideradas? Como que a gente pode ver essa mudança, se ela realmente entrar em vigor, se a oposição conseguir colocar ela no texto e aprová-la? Bom, primeiro nós temos, hoje não está, tá? Então isso é importante, hoje não está. Foi criado um novo conceito importante chamado de domínio social estruturado, e dando a mão à palmatória, nós temos que concordar que esse domínio social estruturado ele ocorre em algumas circunstâncias, principalmente quando nós analisamos a atuação das organizações criminosas nas comunidades. Aí eu concordo plenamente que nós temos o uso do espaço social com domínio total e se encaixa de forma permanente. Mas a questão é que nós temos um conceito que foi introduzido com a lei antiterrorismo, tá? Sobre o que é terrorismo no Brasil, e esse conceito ele não se encaixa dentro da estrutura do que é uma organização criminosa. A tentativa que se tem é de se expandir exatamente essa organização criminosa para o ponto da organização antiterrorista. O que da organização terrorista, tá? Qual é o efeito prático dessa estrutura? Não sei, e por uma questão muito simples. Nós estamos dentro de um processo divagatório de tendências meramente políticas. Os aspectos técnicos relacionados a essa estrutura, eles estão dispostos, e aqui eles são objetos de uma crítica. Mas, quando a gente começa a falar que um PCC, um Comando Vermelho, é uma estrutura terrorista, nós temos que entender que existe um conceito de terrorismo no Brasil, que ele é um conceito legal e que ele precisa ser alterado para que se possa construir esse novo caminho. E aí sim, nós temos que entender, será que o PCC, será que o Comando Vermelho, será que essas organizações, elas estão buscando o espaço do Estado? Elas estão querendo substituir o espaço, substituir o Estado formal na relação de poder? Eu não creio que seja isso que elas estão ocupando, mas elas estão usando o Estado, isso é muito claro. Isso, para mim, elas não se enquadram nessa estrutura de terrorismo. Mesmo assim, o conceito que foi trabalhado de domínio social estruturado, ele é bastante importante, porque ele demonstra que aquela organização está ocupando determinada ilha de poder e ela busca, dentro dessa ilha de poder, estabelecer um espaço de não Estado. E aí o Estado fica alhures, né, aleatoriamente fora desse espaço, e nós vemos o tipo de dominação que vocês estão mostrando aqui nessas tristes imagens que ocorre em diversas comunidades. Isso não é no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro realmente isso é muito forte, mas não é apenas no Rio de Janeiro, existem outras localidades, e é importante que se diga, nessa estrutura o que eles fazem é um domínio social estruturado. Não acho que eles estão ameaçando a soberania do Estado brasileiro, tá? E também acho que nós podemos construir um conceito de crime organizado, como até mesmo está dentro dessa norma, que ele seja bastante coerente.
há coerência no que existe dentro desse projeto de lei com relação a esse conceito. Agora nós temos problemas de outra espécie que precisam ser resolvidos. Tassi, a gente viu pesquisas recentes, né, mostrando que a população, de modo geral, aprovou. Falo desse caso do Rio de Janeiro que a gente está mostrando as imagens ali. A população, de modo geral, tanto moradores das comunidades, das favelas do Rio, aprovaram. E pessoas também, moradoras ali do entorno das favelas, dos morros do Rio, também aprovaram, em grande parte, as ações do governo do estado do Rio de Janeiro no que chama de combate ao crime organizado, nessa ação que terminou com 121 pessoas mortas. Partindo do princípio de que as pessoas também compreenderam que o que significa transformar crime organizado no Brasil em terrorismo, né? E muita gente também aprova essa mudança. Você acha que isso demonstra que as pessoas que isso já passou da conta? A segurança pública, elas estão ela cansadas, realmente elas estão saturadas. Estão saturadas, não As estão? pessoas estão saturadas. Chega um ponto que a pessoa na própria comunidade ela é obrigada a inventar motivos para tirar sua família de dentro da comunidade para poder ir para outros lugares, para poder ter uma vida um pouco mais tranquila. Porque o próprio espaço de poder do crime organizado, realmente, ele acaba totalizando a vida das pessoas. Você acaba tendo suas relações de comércio simples. Vou comprar um pão. Você vai numa padaria que serve para lavar dinheiro, tá? Você sabe disso, tá? Eu vou a minha energia elétrica, ela é cedida por alguém que está roubando energia, que está vindo para mim dessa forma. O meu sinal de internet, tudo tem que ser adquirido dentro desse sistema, tá? E esse processo não é só dessas organizações, são das milícias também. As milícias atuam dessa forma, de uma forma muito parecida com esse crime, né? Não tem drogas? Não tem droga, mas tem toda uma outra gama de crimes que acabam acontecendo e limitando esse ser humano e, ao longo do tempo, conspurcando aquela criança, aquele adolescente, levando aquela criança, aquele adolescente a uma cultura de abuso, uma cultura de criminalidade. As famílias estão saturadas, elas se cansaram. E aí, nesse sentido, para elas, aqueles seres humanos que estão envolvidos na prática de crime, eles são tudo menos humanos. Porque eles não tratam com humanidade, eles tratam com poder, eles tratam com abuso de poder. Ao ponto de você ter mãe tirando filha de dentro da comunidade, porque senão a filha vai ser prostituída pelo crime organizado para atender exatamente as demandas. E a criança, o adolescente de 10 anos de idade, 11 anos de idade, 12 anos de idade, de criança a adolescente, que é uma fase extremamente severa, a família quer tirar ele de dentro da comunidade, porque se ele permanecer, ele vai ser mais um soldado desse que está sentado no chão, que foi treinado para poder fazer, na verdade, com que o criminoso de verdade, o dono da boca, pudesse fugir. Então, as famílias estão saturadas e por isso que elas acabam valorizando uma violência que não deveria existir, mas que infelizmente ela é real e muitas vezes é impossível de nós não vivenciarmos essa violência. Pois é, Tassi, existe inclusive um treinamento que é feito ali, né? Antigamente era fogueteiro que se falava, né? Que soltava foguete, depois vira vapor, o vapor é o que distribui ali pequenas quantidades. Sim. E ele vai chegando até virar o dono da boca, né? Quer dizer, existe um processo ali que as mães veem, elas conhecem, elas sabem. Iam para o menino descer, para ir para a escola, para vender alguma coisa num sinal de trânsito, ali no semáforo, ou ficar ali, muitas vezes eles mesmos falam assim, vou ficar por aqui, que aqui eu levo esse pacote daqui até ali e ganho R$100, ganha alguma coisa. É muito difícil. E com o Estado ausente, como você falou mesmo, Estado ausente em vários pontos, né? Ausente até em fornecimento de energia, fornecimento de gás, fornecimento de TV a cabo, em várias coisas, inclusive até em nome de ruas em comunidade dessa, nem nome tem, eles mesmo é morro alto, é buraco, não sei o que. É um outro poder ali, um outro universo, né? Isso. Ocorre muito uma coisa muito parecida quando nós falamos dentro do ambiente prisional na área de reclusão. Quando se fecha, parece que o Estado ficou do lado de fora. Tudo bem? O Estado ficou do lado de fora. A estrutura do Estado está fora. A lei vale para o lado de fora. Para o lado de dentro da área de reclusão do presídio, não. É uma nova lei. É uma lei que é imposta, que é estruturada, que é jogada
com as regras internas daquele espaço, daquele ambiente, que é o que acaba acontecendo nessas comunidades. Então a estrutura, veja, importante, a lei está convencionando de uma forma inovadora essa expressão, domínio social estruturado. Essa ideia é antiga, essa ideia ela é percebida faz muito tempo, tá? Então, é importante que se diga, nós precisamos realmente construir uma legislação que trate das questões vinculadas a esse crime organizado muito antes, né, da Lei das Organizações Criminosas, a 12.850, do ano 2013, muito antes disso. Eu lembro do meu tempo que eu estava na polícia em 2006, eu publiquei um livro, no livro eu falei, nós precisamos de uma norma orientadora de segurança pública, porque nós não temos uma norma que vá tratar de criminalidade organizada, nós não temos essa organização toda para trabalhar em força-tarefa na época. Então, por exemplo, nós não sabemos organizar as polícias, colocar todos na mesa e falar quem é que vai aparecer. Porque tem determinado tipo de operação que a Polícia Federal aparece mais, que outra que a Polícia Civil, outra que a Guarda Municipal tem que aparecer mais, mas nós precisamos organizar esse sistema como um todo. O crime é organizado, o Estado precisa de organização. Está faltando isso no Estado, e isso é muito triste de falar, né? Mas hoje, do lado de cá, como comunidade, eu posso reclamar e posso chamar atenção para a falta de tecnicidade que precisa ser construída. E não é a lei apenas. Nós estamos vendo falta de tecnicidade no ponto em que os lados direito e esquerdo começam a discutir ideologias e não discutem a técnica de formação da lei. Nós precisamos ser mais técnicos. Otávio, uma última pergunta, que nosso tempo está chegando ao fim, mas na sua experiência como especialista em segurança pública, colocar a lei mais rígida, enrijecer as leis, as punições, você vê isso em outros países, em algum lugar onde funciona? Ou tem que aplicar a lei que já está aí? Funciona até um certo ponto. Tem determinados aspectos que estão equivocados. Por exemplo, nesta norma específica, eles corrigiram um erro gravíssimo, em que nós tínhamos, por exemplo, um crime de associação para o tráfico com pena mais grave do que de organização criminosa, tá? Esse é um erro grave, então mudou-se isso nesse processo que está aqui, tá? Mas, por exemplo, nós estamos construindo um tipo de punição diferente com relação à questão, né, da assistência social penitenciária, que é exatamente aquele recurso que é destinado para aquele camarada que acaba perdendo emprego por causa da atividade crime, nesse sentido que a gente tem atuações radicais em relação à lei de execução penal, tá? Então nós precisamos perceber que o enfrentamento do crime organizado tem que partir para uma seriedade também desse aspecto de execução penal. A nossa execução penal é péssima, os nossos presídios são muito mal organizados, ou quando são organizados, eles são organizados da cadeia para fora, porque lá dentro do espaço nós deixamos, infelizmente, esse crime organizado acabar operando de uma maneira muito estruturada e a gente acaba perdendo a mão nesse sentido. Então não adianta apenas isso, nós precisamos da estrutura de Estado, ter seriedade nesse processo e fortalecer essa integração, essa coordenação, tá? Diminuir o aspecto político das forças policiais e melhorar o aspecto técnico, fortalecer o policial que está investigando, que está prendendo, que está apurando, porque aí a gente consegue descobrir onde está o dinheiro e diminuir a atuação dessas forças policiais, sem abandonar os presídios. Jorge Tassi, especialista em segurança pública, mais uma vez com a gente aqui no Tempo News. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Valeu, muita paz para vocês e vamos torcer para o melhor. Vamos torcer para o melhor sempre, é isso aí. Obrigadão. A próxima vez a gente entra em contato de novo para a gente poder bater um papo. Estou à disposição.